Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para estar iniciando a nossa apostila nova de português. Então, minha gente, o tema trabalhado nesta unidade será propaganda, a alma do negócio. Então, eu pediria que vocês se localizassem, pegassem a apostila do segundo bimestre de português para a gente estar iniciando o nosso trabalho. Pessoal, esse tema, ele se inicia na página 5. E hoje nós vamos estar trabalhando até a página 14. Gostaria que vocês iniciassem as nossas atividades fazendo a leitura do texto que está na página 7. Vou pedir para vocês fazerem uma pausa no vídeo e estar fazendo com bastante atenção a leitura do texto que está na página 7, na página 8 e na página 9. Pessoal, espero que vocês tenham lido com atenção o texto, que vocês tenham entendido, mas agora eu vou fazer aqui um apanhado geral do assunto trabalhado nesses textos para que vocês possam estar tirando as dúvidas e em seguida respondendo às atividades de interpretação de texto que estão nas páginas seguintes. Ok? Então vamos fazer um apanhado de tudo que vocês leram aqui. Mas vale lembrar que em todas as perguntas que vocês têm que responder, volte ao texto, procure ali a sua resposta, né? Leia com atenção. Se você não conseguiu ainda, em cima do seu texto, está encontrando a resposta, volte, leia novamente. Isso é muito importante. Nós vamos estar trabalhando com interpretação do texto. Então, vocês têm que estar ali com o texto em mãos e olhe a pergunta, retome ao texto para vocês estarem conseguindo fazer uma boa interpretação. Ok? Vamos agora fazer um apanhado sobre a hora do texto, que está lá na página 7. Pessoal, a página 5 e a página 6 são atividades que, infelizmente, agora não teremos condição de fazer. Então, vou dar sequência e já passar aqui para a hora do texto. Então, nós vamos estar falando sobre a propaganda, a publicidade. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente retomar o texto. Então, olha só, o que a publicidade faz? A publicidade, ela divulga mercadorias e serviços, isto para todas as pessoas. Eu coloquei aqui para vocês que as nossas escolhas, as escolhas feitas por todo mundo no seu dia a dia, acaba sofrendo algum tipo de influência publicitária. Então, às vezes, você usa um tênis porque você viu uma propaganda na televisão. Você compra um brinquedo porque você viu a propaganda, achou interessante e aí você vai adquirir esse produto, tá? Você sabia que até mesmo sem querer, nós podemos estar fazendo propaganda de um produto, tá? Então, por exemplo, se você usa uma camiseta, né, ali mostrando um produto, sem querer você está fazendo propaganda desse produto, tá bom? Olha lá. Depois nós temos o que é publicidade, né? Publicidade é uma mensagem de texto. Ela pode trazer uma imagem, pode trazer um filme ou pode trazer uma música, né, criada para estimular a compra daquele produto.
Coloquei aqui também para vocês, olha só. A publicidade mostra principalmente as vantagens e as qualidades de um determinado produto. Depois, vocês viram ali no texto também qual é a diferença entre publicidade e propaganda. A publicidade, ela divulga mercadorias e serviços. A propaganda, ela traz a ideia. Então, vejam que uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é mais prática, outra coisa, ela vem em cima das ideias de criação, tá? Depois, como surgiu a propaganda? Pessoal, a propaganda, ela surgiu há muito tempo atrás. Só que antigamente, muitas pessoas, elas não sabiam ler, nem sabiam escrever. Então, naquela época, apareceram os pregoeiros. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, os pregoeiros. Então, minha gente, os pregoeiros eram pessoas que anunciavam pelas ruas em voz alta, fazendo propaganda de algumas mercadorias. Então, essa propaganda, ela não era muito forte na escrita. Naquela época, as pessoas não sabiam ler, muitas não sabiam escrever. Então, essa propaganda era mais falada, era feita de uma forma mais oral, certo? Esse era o trabalho dos pregoeiros. Hoje, nós vimos que essa propaganda, ela mudou muito. Então, hoje nós temos propaganda em rádio, propaganda em TV, na internet, em revistas. Então, hoje a propaganda atinge assim, lugares e formas imensas, né? E muito diversificadas. Depois, nós vimos também que uma boa publicidade, ela deve prender a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas adquiram aquele produto ou adquiram aquele serviço, tá? Eu coloquei aqui para vocês algumas formas de publicidade. Então, nós temos o spot. O spot é a publicidade feita no rádio, então praticamente ela é falada. Depois nós vimos o jingle. O jingle é a propaganda, só que dessa vez em forma de música. Depois eu vou estar deixando aí para vocês alguns jingles que são muito interessantes e que marcaram épocas, né? O jingle é aquela música que entra na sua cabeça e a hora que você escuta aquela música, automaticamente você já associa aquela música àquele produto, certo? E depois nós temos o comercial. O comercial é um filme publicitário, só que dessa vez ele é usado na TV, certo? Depois eu coloquei aqui para vocês alguns itens relacionados à publicidade. Primeiro, que ela é muito cara. Então, as pessoas, elas gastam muito dinheiro fazendo a publicidade. Então, aí, cada pessoa tem que ver se vale a pena ou não. Na maioria das vezes, vale a pena. Depois, nós vamos falar também sobre as vantagens e as desvantagens da publicidade, tá? São itens importantes porque a gente imagina somente vantagens nesta publicidade e, na verdade, não é bem assim. Então, minha gente, nós temos aí, lógico, inúmeras vantagens da publicidade, né? Então, nós ficamos conhecendo o mercado, nós também conhecemos uma variedade de produtos para que você possa ter opção de escolha. Mas também nós temos aí algumas desvantagens. Então, qual seria aí uma desvantagem para a publicidade?
Nós temos uma desvantagem quando a gente cai numa propaganda enganosa, numa propaganda, por exemplo, que pode influenciar determinadas pessoas de forma negativa. Nós temos também propagandas que não trazem, por exemplo, um tema que respeite, por exemplo, o meio ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas. Então, por exemplo, principalmente vocês crianças, né, tem que ter aí a orientação de um adulto para que a gente não entre numa propaganda enganosa, né? Então, através da propaganda, muitas vezes, nós temos aí a influência nas pessoas de forma negativa. Tá bom? Então, é muito importante prestar bastante atenção nesse item. Pessoal, olha só, agora eu vou estar explicando para vocês as atividades de interpretação para que depois vocês possam estar respondendo as perguntas, tá? Nós falamos bastante aqui sobre o tema, voltem no texto, para vocês conseguirem aí responder todas as perguntas, certo? Minha gente, quero que vocês atualizem aí, peguem a página em que nós temos trabalhando com o texto. Eu vou fazer a explicação e depois dessa aula você, olhando o seu texto, voltando ali, responda todas as questões propostas aqui, tá bom? Olha só, trabalhando com o texto. Você nem sabe ao certo quantas propagandas e anúncios publicitários você já viu ou assistiu. Descreva uma propaganda que você tenha visto, que você tenha gostado e depois você justifique a sua resposta colocando por que você escolheu essa propaganda. Tá? São perguntas bem pessoais aí que cada um vai estar colocando a sua opinião. Pessoal, a perguntinha do texto número 2, ela pede que você explique o significado da palavrinha pregoeiro. Acabei de colocar aqui para vocês, tá? Então, se você esqueceu, não conseguiu fazer, volte ao texto que você vai encontrar a sua resposta. Depois, a próxima pergunta, ele pede para você escolher um objeto que você tenha perto de você. E assim, como um pregoeiro, anuncie esse produto com a intenção de vendê-lo. Para isso, destaque as suas qualidades, o público-alvo e capriche na escolha das palavras. Pessoal, aqui você vai colocar uma frase como se você fosse um pregoeiro. Então, preste atenção aqui na forma da escrita, certo? Se você vai falar, use o travessão, use o sinal de pontuação adequado. Então, nesse caso aqui, nós vamos ou usar uma interrogação ou usar uma exclamação, tá bom? Pessoal, número 3. Você já deve ter observado que vários anúncios publicitários trazem um slogan, uma frase curta, fácil de entender e guardar na memória. Então, a apostila traz para você uma propaganda do chocolate Lolo. Então, ela diz aqui, Lolo, um chocolate fofinho da Nestlé. Nestlé faz o melhor chocolate. Então, gente, nesse exercício, ela pede para você escrever um slogan que você tenha guardado na memória, que você tenha visto em cima de uma determinada propaganda, tá? Então, põe a cabecinha aí para relembrar as propagandas que você já viu, para dar condição aí de você estar respondendo essa pergunta. Pessoal, número 4 vem falando sobre o jingle, né? Que seria aquela propaganda só que na forma de música. Esse exercício pede para você relacionar alguns jingles que você conhece. Na verdade,
essa atividade propõe que a gente fizesse tudo isso em grupo, né? Mas como está difícil, eu peço que você pesquise, né? E coloque aqui algum jingle que você achou legal, né? Que você tenha visto aí em alguma propaganda, tá bom? No exercício número 5, ela traz uma imagem e diz assim, olha, imagine que estamos no futuro em que as viagens pelo espaço façam parte do dia a dia. Pense em um produto que poderia ser anunciado nesta época e crie um slogan para ele. Pessoal, pessoal também, tá? Então, observe a imagem e a partir da imagem você faça o seu slogan e pense no seu produto, tá? Minha gente, dando sequência, né? Ela traz aqui um pequeno trecho falando sobre a publicidade, lê com atenção e depois já responda a letra A. A letra A, ela pede, descreva uma situação em que a publicidade o tenha convencido a adquirir algo que realmente tenha valido a pena. Na letra B, nós temos aí algumas tirinhas mostrando que, às vezes, a propaganda, ela influencia negativamente uma pessoa, tá? A partir daí, vocês vão estar colocando um ponto positivo da publicidade e um ponto negativo sobre a publicidade. Pessoal, eu falei sobre isso aqui no finalzinho da nossa aula, tá? Nossa última atividade. Escolha entre as revistas um anúncio que tenha chamado a sua atenção. Então, você pode pegar aí uma revista, um jornal, ou pode tirar da internet mesmo e colar nesse espaço reservado para vocês na apostila. Em seguida, gente, para finalizar a nossa aula, vocês vão estar respondendo os itens da página seguinte. Então, ele coloca aí nome do produto, então aí vai depender da propaganda que você escolheu. Então, você vai colocar o nome do produto, público-alvo. O que é o público-alvo? A que pessoas está relacionada, vai chamar a atenção para adquirir aquele produto. Então, por exemplo, um brinquedo, né? Qual é o público-alvo de um brinquedo? Uma criança. Um sapato, público-alvo, pode ser crianças, pode ser adultos, né? Um carro. Então, a quem está direcionado aquele produto? Depois, o tipo de produto que você escolheu. Pode ser um alimento, pode ser um brinquedo, pode ser uma roupa, tá? Depois você vai observar o tamanho desse anúncio. Se ele foi de meia página, de página inteira. Depois, o tipo de layout, quer dizer, que cores foram usadas, o tipo de letra, certo? Depois você vai observar se tem um slogan, sim ou não. Então, vai depender da propaganda que você tenha colocado ali. Tem mais texto escrito ou imagens? O que atrai mais atenção do público-alvo naquela propaganda que você relacionou? E para finalizar, a pergunta é, você compraria esse produto? Certo, minha gente? Então, olha, eu coloquei aqui as explicações, espero que vocês se dediquem aí, que vocês respondam as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, volte no texto, reveja o vídeo, que vai estar aí ajudando você a fazer todas essas atividades. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aí a esse tema, tá bom? Gente, legal, viu? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Um beijo para todo mundo.